Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós continuaremos o nosso estudo no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Portanto, eu faço a leitura desse texto neste momento. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Nós já vimos nos estudos anteriores, no tempo que nós estivemos juntos aqui, apesar da distância, que o amor que é relatado aqui em Gálatas 5:22, que é dito aqui em Gálatas 5:22 pelo apóstolo Paulo, não é o mesmo amor que o mundo conhece. Então não é aquele amor firmado em sentimento, mas é o amor firmado na obediência ao nosso Deus, naqueles atos que são favoráveis, que beneficiam, que trazem o bem para as outras pessoas, e também na obediência a Deus, demonstrando diretamente o amor que nós temos por Ele. Também nós vimos que aqui no texto, quando se fala da alegria, não é aquela alegria que o mundo também conhece. É uma alegria que não depende de sentimento, é uma alegria que não depende de circunstâncias. É a alegria que vem do Senhor, o prazer que o Senhor gera em nós quando nós estamos centrados na vontade dEle. Então nós começamos aqui a ver cada uma dessas características do fruto do Espírito e lembramos daquilo que eu afirmei desde o início. Essas características não podem ser alcançadas por alguém que não foi regenerado em Cristo Jesus, por alguém que não é filho de Deus, que não é um cristão genuíno. Porque essas características são características do fruto do Espírito Santo no crente. Então, quem gera em nós o fruto é o Espírito Santo. Se fosse depender de nós, nós fazemos também algumas coisas. Aliás, nós fazemos muitas coisas, e a maioria delas todas erradas. E essas coisas que nós fazemos, na verdade, não são frutos. O fruto é gerado por Deus. O que nós fazemos são obras, e obras da carne. E o texto, então, nos diz sobre as obras da carne. E essas obras da carne estão descritas no versículo 19 até o versículo 21. Mas essas obras da carne, essas qualquer um pode realizar, qualquer ser humano pode e acaba realizando, porque não são obras realizadas pelo Espírito. Aquilo que o Espírito realiza em nós, ela está descrita a partir do versículo 22. Então, dito isso, isso aqui são características que podem ser manifestadas na vida de um cristão, não na vida de um descrente. Já tratamos do amor, já tratamos da alegria, mas hoje nós vamos falar da paz. Então, o que é essa paz que é descrita aqui no versículo 22? Quando nós falamos de paz, paz é ausência de conflitos. Você encontra isso no dicionário que tem na nossa língua portuguesa. E no grego também não é diferente. Paz é ausência de conflitos, é uma concordância de interesses entre as partes, são objetivos comuns e, portanto, existe paz. A paz, inegavelmente, gera segurança e tranquilidade. Então, quando pessoas se relacionam, quando nações se relacionam e os interesses são comuns, isso gera tranquilidade, gera segurança. Também nós usamos algumas expressões que mostram para nós o que é paz. Nós falamos isso no dia a dia. Nós falamos, por exemplo, esteja em paz. E quando nós falamos esteja em paz, é para que a pessoa esteja tranquila, que nós não vamos atacá-la em nenhum sentido, nem cobrá-la em nada, em referência ao assunto que está sendo tratado. Então esteja tranquilo, fique em paz. Outra expressão que nós usamos também, nesse sentido, é que você fala para a pessoa, está seguro, né? Você está segura, pode ficar em segurança. Por que pode ficar em segurança? Porque você não tem nada que corra risco de que te ofenda, ou que te agrida, ou que subtraia alguma coisa de você. Pode ficar tranquilo, pode ficar seguro, ou seja, fique em paz.
Esse é o sentido da palavra paz para nós e é o sentido geral, mundial, né? Em todo lugar que você for e falar sobre paz, essa é a ideia que virá à mente. Agora, para se ter paz, ou para se manter a paz, ou para se buscar a paz, é necessário que tenha mais de uma pessoa, que haja mais de um agente. E quem seria, então, o outro agente que Paulo está visualizando nesse texto? Porque ele diz para nós que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Mas paz com quem? Paz com os outros seres humanos? Paz comigo mesmo? Paz com Deus? Pois é. Quando nós falamos de paz com os seres humanos, isso é importante. Isso também traz segurança, isso também traz tranquilidade para cada um de nós. Mas veja o que a Bíblia diz com relação à paz diante de outros homens, ou a paz com outros homens. Abra sua Bíblia em Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 18. Aliás, vá ao versículo 17 primeiro. Diz Romanos 12, versículo 17: A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, perante todos os seres humanos. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz. Ou a palavra que é construa paz com todos os homens, com todos os seres humanos. Então veja que a recomendação que nós encontramos na palavra de Deus é que nós devemos sim buscar a paz com todos os seres humanos. Mas nós devemos buscar construir essa paz com todos os seres humanos, se for possível. Então, se houver a possibilidade, nós devemos construir. Então, duas coisas importantes para se ver aí. Nós é que construímos essa paz. Não é Deus que constrói essa paz entre nós e os homens, somos nós que construímos. Isso é dever nosso, isso é obrigação nossa. Outra questão é que esse se for possível. Por quê? Porque existem situações em que isso não é possível, não é admissível na palavra de Deus que nós tenhamos paz, comunhão de interesses e objetivos em tudo aquilo que os outros seres humanos buscam, em especial com os ímpios. Então nós podemos ver que naquilo que diz respeito a questões de disputas materiais, gostos, preferências pessoais, a Bíblia nos recomenda que nós venhamos a abrir mão disso daí e nós então venhamos a construir paz com as outras pessoas que divergem de nós. Mas quando nós falamos com relação à verdade, quando nós falamos com relação à doutrina bíblica, doutrina apostólica, quando nós falamos da santidade de Deus, na pessoa do Filho, do Espírito, do Pai, essas coisas nós não podemos concordar quando o mundo fala o contrário. Então, nesse momento, nós abrimos guerra, nós entramos em conflito, porque nós defendemos a fé cristã, nós defendemos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, e nós não iremos então concordar com a mentira. Dessa forma, nós temos paz e construímos paz com aqueles que não creem em Deus ou com os outros seres humanos, até mesmo cristãos. Nós construímos essa paz, se possível. Traz segurança para nós essa paz quando nós construímos com os outros seres humanos? Claro que traz. Traz paz, traz segurança para nós. Nós vivemos tranquilos. Agora, você vai conseguir viver tranquilo com outros homens se você fizer o que agrada a eles. E certamente, se você fizer o que agrada a eles, você vai ser bem tratado. Você vai ser honrado por eles. Você vai ser sempre chamado e convidado por eles. Porque você faz o que eles querem, do jeito que eles querem. Você satisfaz a eles. É isso que eles querem. Se você, por outro lado, estiver disposto a lutar pela verdade, lutar por aquilo que é correto, certamente muitos se afastarão
de você. Você não vai ser tão agradável a eles porque você não faz o que eles querem. Então, por isso que a Bíblia nos recomenda, se possível, tenha paz, construa paz com todos os seres humanos. Isso trará tranquilidade a você, trará segurança a você. Mas não faça isso a qualquer custo. Se isso lhe custar a sua fé, a sua convicção cristã e a sua obediência diante de Deus, não faça. Por outro lado, nós temos também um outro relacionamento muito mais importante do que o nosso relacionamento com os seres humanos, que é o nosso relacionamento com Deus. E quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, então eu peço para você abrir na mesma carta aos Romanos, porém agora no capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. E diz assim nesse texto: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui sim, aqui nós lembramos de que nós éramos inimigos do Senhor. Nós éramos ofensores, devedores a Deus. Havia muitas diferenças nos nossos planos em relação aos planos de Deus. Nós éramos inimigos. E pior do que isso, nós não tínhamos como nos reconciliar com Ele. Nós não tínhamos como fazer paz com Ele. Aliás, nem queríamos fazer paz com Ele. Nós nem enxergávamos Deus e essa guerra que havia entre nós e Deus. Mas diz aqui no texto que, apesar de nós não podermos fazer nada com relação a essa reconciliação, o próprio Deus fez essa reconciliação conosco por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E fez isso sem que nós realizássemos nada, sem que nós construíssemos nada. Mas Jesus construiu essa reconciliação. Jesus foi quem estabeleceu essa paz entre nós e Deus. E como que ele fez isso? Quitando a nossa dívida, pagando pelas nossas ofensas, nos entregando da sua justiça. E é isso que o texto fala, tendo sido que justificados pela fé, não pela obra. Não fizemos nada, não construímos nada. E assim mesmo, Jesus Cristo, o próprio Deus Filho, então reconstruiu ou construiu essa reconciliação nossa com Deus. É interessante enfatizar que Jesus Cristo ontem, foi dia, esse final de semana em que se comemorou a Páscoa, e se relembrou muito da morte de Cristo. E existe às vezes uma deficiência de conhecimento com relação ao serviço todo realizado por Jesus. Até na ceia, muitas vezes, nós vemos isso. E muitos olham, então, para essa obra de Jesus Cristo e acham que ela apenas foi realizada na cruz, quando, na verdade, não. A obra de Jesus se realiza desde o primeiro dia em que ele nasce, desde o seu nascimento até a sua morte. Ela não foi apenas realizada na cruz, ela foi consumada na cruz. E dessa forma, então, tanto o seu corpo quanto o seu sangue são importantes, e aí eu falando um pouquinho da ceia, e os dois não significam a mesma coisa. Muitos dizem que o corpo de Cristo foi moído. Não, a palavra usada lá em 1 Coríntios 11 é o corpo de Cristo é repartido. E esse repartido, ele tem a ver com a justiça de Cristo dividida entre nós. Ou seja, ele viveu uma vida cumprindo a lei. Ele foi batizado sem haver necessidade, a não ser a necessidade de cumprir a lei. Ele foi circuncidado sem haver necessidade, a não ser o cumprimento da lei. E quando questionaram se ele estava revogando a lei, ele disse: não, eu não vim para revogar, eu vim para cumpri-la. E foi isso que ele fez. Viveu uma vida de justiça. E essa vida de justiça vivida por seu corpo humano, no momento da cruz, aquela justiça dividida entre todos aqueles que foram escolhidos em Cristo Jesus. Então a justiça de Cristo naquele momento, que a gente chama de dupla imputação, a justiça de Cristo, a vida justa dele, foi repartida a cada um de nós. E o seu sangue vertido, aí ele tem uma outra função. Não é a questão da justiça. O sangue vertido, então, ele nos lava, nos purifica
e serve como expiação, ou seja, o pagamento do castigo que nós deveríamos pagar. Então veja que naquele momento nós nos tornamos não apenas não mais devedores, não apenas puros, porque fomos limpos, mas também nos tornamos justos, como se nós tivéssemos cumprido a lei, quando Cristo cumpriu a lei por nós. Então veja que esses três aspectos fazem com que cada um de nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, hoje vivamos em paz com Deus, plena comunhão com o Senhor. E essa paz não foi construída por nós, essa paz foi construída por Jesus Cristo e é alcançada por nós por meio da fé, fé que Deus gera em cada um de nós. Essa paz traz segurança? Claro que traz segurança. E que segurança? A obra de reconciliação de Jesus Cristo, trazendo paz com Deus, gera em nós segurança e tranquilidade. E podemos então, você pode, viver em paz nesse mundo. Porque o mundo já não pode mais tirar de você um tesouro maior que você tem. Ele pode, no máximo, tirar seus bens materiais ou até mesmo a sua vida terrena. Mas ele não pode tirar o teu bem maior, que é o Senhor Jesus, que é a vida eterna. Vivemos em paz plena, porque estamos firmados em Cristo e cremos nas promessas eternas. Cremos nas promessas eternas, promessas que nos trazem tranquilidade e segurança. Que segurança tenho em Jesus? Eu lembro daquele hino do cantor cristão, número 375, que exulta, que canta de alegria, que a minha alma canta de alegria, por causa dessa grande segurança que tenho em Cristo Jesus. Essa é a paz, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja com você. Deus abençoe. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor.